tua cabeça, peça para o Espírito Santo falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos, por este último culto aqui do domingo. Obrigado por esse domingo tão abençoado. Senhor, que essa palavra seja uma palavra rema, uma palavra de direção, uma palavra de vida, de propósito, que caia no coração de cada um aqui como uma terra fértil. Em nome de Jesus, repreendemos toda ação do diabo, toda a investida do diabo, toda a investida de Satanás. Cobrimos agora o departamento infantil, estacionamento, as nossas casas e pedimos, se revela-se a nós aqui, Pai, através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Queridos, eu quero ministrar nessas 2 semanas, nessa e na próxima, não é uma série, na verdade uma palavra dividida em 2 partes, com o tema, o princípio de paternidade. O princípio de paternidade, considerando que esse mês é um mês dos pais, semana que vem é o dia dos pais, então eu quero realmente ministrar algo que vai falar muito com você da paternidade, não só a paternidade espiritual, mas também da paternidade biológica e da paternidade de Deus. Nesses dois domingos eu quero ministrar com você esse assunto. E para começar, nós vamos ler 1 Coríntios 4, 14. 1 Coríntios 4, 14. Abra lá, por favor, 1 Coríntios 4, 14. Nós vamos ler até o 17. Diz assim, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto o seguinte: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei, por meio do Evangelho. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Queridos, olha que interessante, o apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, um homem extraordinário, um homem de Deus, ele tinha hábitos de escrever cartas para as igrejas, principalmente as igrejas que ele fazia parte, principalmente as igrejas que ele ajudou a fundar. E a igreja de Corinto era uma igreja que ele ajudou a fundar. E nessa fase que ele estava escrevendo carta para a igreja de Corinto, o que estava acontecendo? A igreja de Corinto estava passando por um desafio, estava passando por uma luta. Alguns problemas estavam acontecendo lá na ordem de caráter, na ordem de orgulho, soberba. A igreja de Corinto estava se perdendo, na verdade. E Paulo faz uma colocação aqui interessante. Ele fala assim: eu mesmo gerei vocês. Ele começa chamando os irmãos da igreja de Corinto. Olha que interessante. Ele fala assim: não estou tentando envergonhá-lo, porque ele mandou uma carta de correção ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Ele se refere à igreja de Corinto como que a igreja fosse uma igreja que fosse filha dele, as pessoas filhos deles lá. E aí ele fala sobre isso, e ele fala o seguinte, olha, vocês estão com problema, por mais que eu gerei vocês, que vocês são filhos, mas hoje na igreja de Corinto, vocês não têm pais, vocês têm tutores, vocês têm mais de 10.000 tutores. O que são tutores? Pessoas que cuidam, instrutores, pessoas que estão ali, mas não são pais verdadeiros. E ele estava se referindo a essa questão. Por quê? O que acontece? Paulo estava relacionando a falta de pai com o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ou seja, a igreja de Corinto estava passando por um problema, e o que ele identificou foi que a falta de paternidade na vida dos irmãos da igreja de Corinto, deles perderem essa referência, eles estavam se perdendo como igreja. E aí o que Paulo faz? Paulo fala o seguinte: eu vou mandar para vocês aí o meu filho Timóteo. Ele pega Timóteo e manda Timóteo para Corinto. Timóteo vai, faz a viagem, chega lá e, olha,
não deu certo. Porque os irmãos da igreja de Corinto, eles não aceitaram muito a ida de Timóteo. Tanto que a Bíblia diz, se você estudar profundamente, você vai perceber isso, eles tiveram que mandar Tito depois para tentar resolver o problema lá. Isso gerou uma indignação nos irmãos da igreja de Corinto, porque eles falaram o seguinte, quem é o nosso pai? Paulo. E eles ficaram meio que, assim, de uma certa forma até irritados com Paulo, porque eles falaram, se você é o nosso pai, por que você fica mandando carta, você não vem aqui? Mas Paulo já dizia, eu tenho intenção de ir, eu estou querendo ir, mas eu sou, em outras palavras ele está dizendo, eu sou um apóstolo, como é que eu vou toda hora aí, não tenho como ir? Então, eu estou mandando representantes, é mais ou menos como eu, sou o pastor da igreja, e eu não apareço aqui, só mando recado, mando uma carta, mando um vídeo, não tem sentido, os irmãos ficaram bravos, mas isso não justifica a rebeldia, o que estava acontecendo, o desencontro na vida dos irmãos, o pecado, enfim, tantas áreas. O que justifica, nas palavras de Paulo é que eles tinham perdido o referencial de paternidade, E eu vou dizer uma coisa para você, querido, quando uma igreja, ela perde o referencial de paternidade, infelizmente essa igreja está destinada ao fracasso, Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a igreja precisa entrar num novo paradigma, ou seja, nós precisamos entrar para transformar, quebrar paradigmas e transformar uma igreja tradicional em uma igreja família, Ou seja, o que é uma igreja família? Todos nós, queridos, sabemos que eu e você, nós temos um Deus. Deus é o nosso Pai. Por que nós chamamos as pessoas de irmãos? Nós chamamos as pessoas de irmãos porque, na verdade, tem um Deus, que é o meu Pai, e eu sou irmão dessa pessoa. É por isso que nós somos irmãos uns dos outros. Teologicamente, biblicamente falando, está correto. Está totalmente certo. Nós temos que realmente entender que nós fazemos parte de uma grande família. E por fazermos parte de uma grande família, todos nós aqui somos irmãos uns dos outros. Mas por outro lado, queridos, nós precisamos quebrar esse paradigma, porque a Bíblia também diz que há um princípio de paternidade, aonde nós temos que transformar a igreja em uma igreja família. Como isso acontece? Por exemplo, é muito comum nós chamarmos as pessoas de irmãos e falarmos, ô irmão, ô irmã, ô irmão, ô irmã, ô irmã, ô irmã, irmã, irmão, irmão, irmã, e vamos conversando com as pessoas. Mas isso, querido, não é muito bom, num certo sentido. Está correto, é bíblico, mas num certo sentido, quando nós nos relacionamos com as pessoas como irmãos, no fundo, nós perdemos muitas vezes a consideração, perdemos o respeito, perdemos a identidade. Porque nós chamamos de irmãos. Eu não sei quantos de vocês aqui são irmãos caçulas. Quantos são irmãos caçulas aqui? Tem irmãos caçulas nesse lugar? Eu sou irmão caçula. Eu fui o último, o raspo do tacho lá, e nasceu eu. E pela graça de Deus eu consegui sobreviver. Porque, queridos, não é fácil ser irmão caçula. O irmão caçula sofre. Ele tem que lavar louça, ele tem que limpar o quintal, ele tem que lavar roupa, ele tem que cuidar de todo mundo. No sentido assim, porque quem cuida é o irmão maior, mas o irmão maior é o chefe, então ele manda o pequeno fazer as coisas. Eu lembro quando eu era bem mais novo, criança, hoje, graças a Deus, isso mudou. Não que eu mando nos meus irmãos, cada um na sua, mas, queridos, era impressionante. Eu que lavava a louça, eu que limpava o banheiro, eu que fazia as coisas. E o pior, na hora de comer nunca sobrava comida, porque o irmão caçula sempre tinha que ficar correndo atrás. Muitos dizem, não, o irmão caçula é o queridinho da mamãe. E eu acho que por ser o queridinho da mamãe, os irmãos sabem disso. Falam, então já que você é o queridinho da mamãe, o meu queridinho você não vai ser não. E aí eles pegam pesado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ser cuidado por um irmão mais velho. Irmão, pensa uma coisa ruim. É terrível, é pior do que ser cuidado, sei lá, é pior porque a pessoa fica com você, aí a mãe dá instrução, fala, você vai dar comida,
vai dar isso, vai dar aquilo, vai dar assim, assim. Instrui tudo, o irmão a dar as coisas. Aí o irmão está ali, tá bom, ok, tranquilo. A mãe sai ou o pai sai para trabalhar. O irmão chega e fala o seguinte, ó, nós vamos comer isso, isso, isso e isso, porque é bom, tá bom? Não, mas não, é isso aí que você vai comer e acabou. No meio do processo, quando os irmãos são bem pequenininhos e de repente há uma necessidade do irmão cuidar, o outro irmão cuidar, se o irmão fizer o número 2 na hora errada, ele sofre bullying, ele sofre um monte de coisa, porque você for fazer isso agora, tem que esperar a mãe chegar, e aí se vira, e vai lá e se limpa, e tal, e é terrível, queridos, eu não estou exagerando, muitas vezes é assim mesmo. Então veja, porque irmão é assim. Os meus filhos são uma bênção, eles são realmente homens de Deus, mas quando eles eram menores, os dois, eles, meu Deus do céu, pensa duas figurinhas carimbadas, aquelas com 3 carimbos assim, os meninos eram embaçados no bom sentido. Eles aprontavam, só que ninguém assumia a responsabilidade, um colocava a culpa no outro, não, foi ele, uma vez jogando almofada na sala, tacaram no lustre, o lustre caiu. Quando nós chegamos lá, quem foi? Os dois apontando, foi ele. Ou seja, irmão coloca a culpa no outro irmão. Irmão não está nem aí com o outro irmão. Se você tem lá a opção de chegar antes, e tem lá na sua panela lá 2 bifes, e você sabe que seu irmão vai chegar depois, você não quer nem saber, você come os 2 bifes. Ah, mas o meu irmão vai chegar, azar dele, chegou depois, vai passar fome. Você entende? Então, o que acontece? O tratamento de irmão não é muito bom. Não é muito bom. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque nós precisamos entender que a igreja, família, precisa quebrar um paradigma. Sair de uma condição de uma igreja entre irmãos e se transformar em uma igreja de pais e filhos. E a Bíblia dá base para isso. Eu quero que você acompanhe comigo em Efésios 2,19. Efésios 2,19 diz assim, olha que interessante isso. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Queridos, é exatamente nesse ponto que eu quero aprofundar um pouco a minha conversa com vocês. Nós precisamos entender, queridos, que como homens e mulheres de Deus que somos, Deus tem um plano para cada um aqui. Deus tem sonho para cada um aqui. Deus quer fazer grandes coisas na vida de cada um aqui. Mas quando nós não temos revelação de fazermos parte de uma denominação, de uma igreja, de uma instituição, mas não no ambiente de irmão para irmão, mas no ambiente de família, isso faz toda a diferença, isso muda de figura, queridos. Porque uma igreja família, ela vai, onde o ambiente familiar é promovido, a igreja, queridos, ela realmente experimenta mudança, experimenta crescimento, experimenta avanço. E quando eu falo isso, não estou dizendo em relação à igreja prédio, isso tudo é consequência, mas eu estou dizendo em relação a pessoas, porque nós somos igreja, Quando eu venho para um ambiente familiar, quando eu experimento esse ambiente, a minha vida muda, porque as coisas vão acontecendo, eu vou sendo aceito nessa família, eu vou sendo recebido nessa família, eu vou sendo inserido nessa família, porque eu estou numa condição de filho. Isso tem toda a diferença. Agora, a igreja, queridos, quando ela não passa por essa mudança, não quebra esses paradigmas, infelizmente, muitas vezes nós perdemos muito como igreja, não avançamos, não caminhamos. Uma outra coisa que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 2,11, olha que interessante isso aqui, diz assim, 1 Tessalonicenses 2,11, pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata seus filhos, exortando
consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Queridos, uma coisa que a Bíblia está dizendo aqui, Tessalonicenses está dizendo o seguinte, que nós precisamos entender que há uma unção na paternidade. A paternidade biológica. Antes até de falar da biológica, só vamos voltar um pouquinho para você ter consciência, queridos, eu e você, independente dos nossos pais biológicos, independente dos nossos pais espirituais, nós temos um pai, amém? Você já é filho, isso não muda a sua condição, porque muitas vezes pode vir um peso ou uma acusação na sua vida e falar, talvez eu não estou sendo um bom filho espiritual, e por conta disso Deus está me rejeitando. Não, Deus ele não faz isso. Talvez eu não seja o melhor filho que o meu pai esperasse, biologicamente falando. E Deus, por conta disso, não vai me aceitar, não. Muito pelo contrário, é o inverso, querido, é o inverso. Na verdade, eu quero falar desse inverso daqui a pouco, mas vamos voltar aqui na questão de pensar um pouquinho na paternidade biológica. Você, certamente, pode não ser pai ainda, ou mãe ainda, mas você é filho ou filha. Você tem um pai e você tem uma mãe. O seu pai e a sua mãe, qual o desejo do coração do seu pai, o coração da sua mãe, ou já das pessoas que podem de repente ser ali os representantes, porque talvez você não tenha o seu pai e sua mãe junto com você, como no meu caso, meu pai foi embora, eu quero semana que vem contar um pouquinho dessa história, mas eu tive a minha mãe. Mas veja, independente, você tem alguém que é referencial de pai e mãe, biologicamente falando para você, esse pai e essa mãe, qual o desejo dele? Que você seja uma bênção, que você cresça, que você prospere, que você avance, que você realize os seus sonhos, que você conquiste as suas coisas. Esse é o desejo do pai. E o pai, eu lembro quando os meninos, é tão interessante falar disso, passou tão rápido, mas eu lembro como se fosse hoje uma bicicletinha que eles tinham lá, no caso o Caio, depois o Henrique, e eu tive o privilégio de ensiná-los, os dois, a andar de bicicleta. Então coloquei na bicicleta e empurrando, vai lá. Tinha uma hora que eu soltei a bicicleta e eles foram. Aí olhavam para trás, não pai, segura não, você já está caminhando, você já está andando de bicicleta. Então, qual foi o meu papel ali como pai? De incentivar, de animar, de impulsionar, de dizer, vai, dá certo, continua, não desiste, pedala, e até hoje eles sabem andar de bicicleta. O papel do pai biológico, da mãe biológica, é realmente promover o filho. É que realmente o filho possa viver, experimentar o melhor nessa terra. Agora, e o pai espiritual? É a mesma coisa. A mesma coisa é o pai espiritual. O problema, querido, sabe qual é? É que muitas vezes quando nós não entendemos que a igreja é uma igreja família, e aí o pai espiritual, o que ele faz? Ele não tem revelação que ele foi chamado para ser pai. Ele não tem revelação. E quando nós não temos revelação que nós somos chamados para ser pai espiritual na vida das pessoas, nós muitas vezes caímos, talvez não no erro, mas só temos revelação para entender que nós somos chamados para ser filhos espirituais. E como filhos espirituais, muitos de nós caímos num ambiente que eu chamo um ambiente egoísta. Ou seja, eu não consigo dar nada para ninguém. Porque veja, quando eu fui pai, quando você provavelmente foi mãe ou pai, você sabe disso, você acabou se doando e até hoje assim, nós nos doamos mais para os nossos filhos do que queremos deles. Agora, se eu não tenho revelação desse papel, infelizmente, eu vou querer somente ser filho. Ser filho. E esse muitas vezes é o grande erro, porque como filho, somente, eu vou querer só receber. E aí eu não consigo transformar a igreja num ambiente familiar, porque muitas vezes eu quero
somente aquilo que as pessoas podem me dar. Eu não tenho condições de ser um pai na vida de alguém, de ser alguém que possa se doar para as pessoas. E isso é muito perigoso, queridos, porque nós transformamos a igreja em uma estrutura. Nós transformamos a igreja em uma organização. Nós transformamos a igreja em um sistema, aonde parece uma fábrica, e aí vão produzindo resultados baseado num conceito humano, num conceito fora do padrão de Deus. Agora, quando nós entendemos que o ambiente da igreja é um ambiente familiar, nós não vamos atrás de resultados, nós vamos atrás de promover a vida das pessoas, de amar a vida das pessoas, de nos entregar para as pessoas, de nos doar para as pessoas, porque eu sou pai. Como pai, eu não vou pensar só no meu interesse, eu não vou pensar só em mim, eu não vou pensar só o que eu posso receber, não. Como pai eu vou pensar o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, para incentivar essa pessoa, para animar essa pessoa, considerando que Deus, Ele não rejeita ninguém, queridos. Nós não temos o direito e nem podemos pensar em rejeitar as pessoas. Mas a questão é que, nesse âmbito de pai espiritual, de mãe espiritual, muitos de nós caímos num extremo ou em outro extremo. Qual é o primeiro extremo? O primeiro extremo é o seguinte, falar, pastor, eu já fui, de verdade, pai espiritual. Mas como pai espiritual, eu me frustrei, eu me machuquei. Sinceramente, eu nem sei se eu quero ser mais pai espiritual de alguém. Esse é o primeiro desequilíbrio, o primeiro extremo. E o segundo extremo é, pastor, eu já fui filho espiritual. E como filho espiritual que eu fui, eu não consegui realmente ter aquilo que eu esperava. Eu me frustrei nos meus pais. E hoje, pastor, eu vou ser sincero, eu prefiro ficar na minha. Queridos, a Bíblia tem uma questão que ela fala, chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a decisão que Deus não toma, você toma, eu tomo. Nós como Igreja da Paz queremos dizer que você realmente é aceito por Deus, independente de tudo, você já é filho de Deus. Independente de tudo, você é filho de Deus. Isso é muito importante, você ter revelação disso. Mas a questão, queridos, é que se eu decido não ser pai espiritual ou não ser filho espiritual, eu estou comprometendo muitas vezes o meu destino e o destino de outras pessoas com relação à eternidade. Por quê, queridos? Porque quando eu decido não ser pai espiritual, ou seja, eu estou dizendo em outras palavras, eu não quero realmente me relacionar com ninguém. Direito seu. Você tem livre-arbítrio. Mas a questão, queridos, é que a Bíblia diz sobre o id. E se eu realmente não tiver condições, não tiver revelação para ser pai na vida de alguém, mudando o ambiente da igreja, num ambiente familiar, eu vou muitas vezes perder o melhor de Deus na minha vida. E eu tenho convicção, semana que vem eu quero falar um pouco mais sobre isso. Planos que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para a sua casa, para a sua família, para o seu futuro, eles realmente, muitas vezes, nós estamos, queremos fazer sozinhos, mas e se nós experimentarmos fazer com participação das pessoas, orando por nós, jejuando por nós, nos amando? Agora, o que é uma igreja família, queridos? O que é uma igreja com ambiente familiar? É uma igreja aonde o amor é mais importante do que qualquer coisa. O amor, ele é visível, porque dentro da casa, o pai e a mãe, eles querem derramar amor na vida dos filhos.
E muitos de nós, talvez estamos hoje fora da vontade de Deus, porque ou nós relacionamos a nossa vida passada com Deus, aliás, com os nossos pais biológicos, com Deus. Ou seja, talvez eu nem sei se você pode dizer, eu nem sei se eu sou filho de Deus mesmo. Mas por que muitas vezes tem uma voz que coloca essa ideia maluca nas nossas cabeças? Por quê? Porque nós nos frustramos com os nossos pais biológicos. Talvez nós olhamos para um líder, ou para alguém que vai ser o nosso pai espiritual, e falamos, não, eu não quero. Porque um dia eu tive um pai biológico, ele acabou comigo. Eu vou dizer uma coisa, queridos, hoje, de cada 10, pelo menos 7 pessoas, pelo menos 7, são órfãos de pais, são pessoas rejeitadas, pessoas que realmente tinham tudo para despontar, mas porque não tiveram pais, se perderam. O destino que tinha para elas não se cumpriu. Pessoas que estão carentes dos pais presentes. Tem pai presente que é ausente. Parece esquisito isso, mas é uma realidade. Quantos filhos estão aí fora, esperando um abraço do pai? Agora, onde que as pessoas estão depositando a sua confiança, a sua esperança? Na igreja. Mas se chegarem nessa igreja, encontrar um ambiente organizacional muito bom, sem amor, as pessoas não vão ficar. As pessoas vão embora. Qual o problema de ir embora? O problema é que não vão cumprir o propósito da vida delas. E o pior de tudo, queridos,